O novo líder do governo Bolsonaro na Câmara é ex-ministro de Michel Temer e um dos principais nomes do Centrão. Será que o movimento liberal brasileiro vai aprender algo com a debandada do Ministério da Economia? No Paraná, uma juíza usa raça como critério para a condenação de um homem negro. Em Minas, a rede pública insere pensadores liberais no currículo escolar. No Rio Grande do Sul, deputados querem obrigar restaurantes a darem desconto para quem fez cirurgia de redução de estômago. E também vamos ao sertão de Pernambuco conhecer o líder livres Alan Teixeira. Hoje com participações de Matheus Leone, Pércio Arida, Guilherme da Cunha e Fábio Osterman. Veja agora o Livres Notícia. O deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, ex-ministro da Saúde do governo Michel Temer, um dos principais nomes do Centrão no Congresso, é o novo líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, substituindo o deputado Major Vitor Hugo, do PSL. Esse é mais um abraço do bolsonarismo ao Centrão. O que é que isso significa? Vamos conferir a análise do coordenador do Livres no Distrito Federal, o cientista político Matheus Leone. Bom, temos algumas questões aí relevantes. A troca do líder do governo tem a ver com um rearranjo de forças, digamos assim, no âmbito da base do governo na Câmara dos Deputados. Com a entrada dos partidos do Centrão, e o Progressistas é um dos principais deles, é necessário reorganizar essas forças no âmbito da base, dando maior espaço a um partido grande que agora integra a base do governo. Isso também quer dizer que o Progressistas passa a fazer a interlocução dentro da Câmara entre a Secretaria de Governo e o Palácio do Planalto e os deputados. O líder do governo funciona tanto como aquela pessoa que arregimenta os votos pró-governo em votações importantes, como também a pessoa que acolhe demandas dos partidos e dos deputados e as repassa para o Palácio do Planalto, para a Secretaria de Governo e assim por diante. Além disso, nós vimos hoje uma coletiva de imprensa feita com o deputado Rodrigo Maia, com o senador Davi Alcolumbre e com o presidente Jair Bolsonaro, falando aí, dentre outras coisas, de uma pauta econômica para frente, com respeito ao teto de gastos e com reformas que podem vir para frente. Isso tudo está razoavelmente ligado. A troca do líder do governo para dar um maior espaço para os progressistas e para o Centrão na articulação política do governo, a busca da presidência das duas casas na tentativa de criar uma estabilidade política mínima, uma pauta político-econômica mínima para os próximos meses e para o ano que vem, e com isso reorganizar essas forças, tentando dar estabilidade política ao governo, que vinha desde o começo capenga nesse sentido, com muitos conflitos com o Congresso Nacional, com os partidos políticos, e que agora aparentemente busca dar um senso de normalidade para essa relação política, vendo que é necessário negociar com o Congresso, articular com o Congresso Nacional, no sentido de aprovar essa pauta econômica. Nesse sentido, a troca da liderança do governo na Câmara é muito relevante. O Major Vitor Hugo é um aliado antigo do presidente da República, é fiel ao presidente da República, e o presidente sempre foi muito relutante em trocar o Major Vitor Hugo. Tanto que as notícias de que o Major Vitor Hugo sairia da liderança do governo apareceram desde o começo do governo. E o presidente sempre resistiu a trocá-lo. Mas agora é feita a troca por Ricardo Barros, que é um conhecido nome do Centrão, foi ministro do presidente Michel Temer e que tem bom trânsito nos partidos do centro, mas também nos partidos de esquerda e nos partidos independentes. Isso no Senado e no Congresso Nacional, a liderança do governo já é exercida por dois senadores, o senador Fernando Bezerra, do MDB, no Senado, e o senador Eduardo Gomes, também do MDB, no Congresso, e agora chega um deputado do Progressistas para integrar esse time da liderança do governo na Câmara dos Deputados. Ontem a gente analisou aqui no programa a saída de Paulo Ebel e Salim Matar do governo. O próprio ministro Paulo Guedes classificou esse fato como uma debandada
dos liberais. Pois bem, ontem outros 2 membros da equipe que já tinham debandado deram declarações importantes para a gente repercutir. Em entrevista à CNN, o ex-secretário da Receita, Marcos Cintra, explicitou o que a gente já fala aqui há bastante tempo, mas os bolsonaristas insistem em negar, né? Eles gostam de fechar os olhos para a realidade. Existe um grande racha dentro do governo Bolsonaro. Existe uma ala liberal cada vez mais minoritária e uma ala desenvolvimentista que quer o Estado gastando dinheiro para recuperar a economia. E o fato é que o próprio presidente Jair Bolsonaro integra a ala desenvolvimentista. Segundo Marcos Cintra, abre aspas, o presidente tem sido e foi o primeiro a questionar alguns dos itens fundamentais da pauta do ministro, fecha aspas. E com o seu enfraquecimento dentro do governo, enfraquecimento do Paulo Guedes, ele estaria buscando apoio cada vez mais no Congresso Nacional, especialmente na figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ou seja, Marcos Cintra está trazendo a público o que nós sempre afirmamos. A narrativa de que as reformas liberais não avançam por conta do Congresso é uma mentira. As reformas liberais não avançam porque Jair Bolsonaro não quer que elas avancem. Já o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, que é um amigo pessoal do Paulo Guedes há décadas, disse o seguinte: o ambiente nos trata como um vírus. Nossa agenda liberal não interessa. O governo no seu todo não é liberal. Chega uma hora que você se dá conta que nada vai acontecer. Convenhamos, isso sempre foi muito claro desde antes, né? Desde a campanha. Basta olhar a história política de Jair Bolsonaro, era óbvio que ele não tinha compromisso nenhum com a agenda liberal em nenhum sentido, inclusive na economia. Só se enganou quem queria se enganar. E para isso, em primeiro lugar, aceitou abrir mão de valores fundamentais das ideias de liberdade, integrando o governo de alguém que despreza os direitos humanos e que idolatra um torturador, como já deixou claro sempre que teve oportunidade. Em segundo lugar, também escolheram ignorar lições importantes que a própria história do liberalismo brasileiro já trouxe em outros momentos. É preciso deixar isso muito claro. Grande parte do erro desse adesismo liberal ao bolsonarismo é fruto de uma arrogância dogmática daqueles que se achavam os únicos representantes do verdadeiro liberalismo brasileiro e com isso desconsideraram as experiências de liberais que já tinham atuado em governos anteriores. Para deixar isso bem claro, vamos trazer agora um depoimento sobre a experiência na equipe que concebeu o Plano Real do conselheiro acadêmico do Livres, Pércio Arida. Eu sempre pleiteava o impossível. Nós temos que privatizar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, acabar com os monopólios, senão não dá sustentação real. Era para forçar o pêndulo a girar nessa direção, entende? Porque se não tem um doido que quer fazer isso, ele não mexe nessa direção. Entende? Então tinha discussões homéricas com o Clóvis, falou, não precisa privatizar o Banco do Brasil, a Caixa, a Petrobras, acabar com a Telebrás, para o real dar certo. Precisa sim. Era proposital, você entende? Era um papel proposital. E no final, como você vê, na prática, o Brasil moveu muito nessa direção. Foi privatizada a Vale, privatização da Eletrobras, acabou toda a Telebrás foi privatizada, acabou com o monopólio estatal de petróleo, acabaram todos os bancos, quase todos os bancos estaduais. Então você teve um processo de modernização enorme associado ao Plano Real, entende? Economistas liberais nunca faltaram nos governos. O problema sempre foi ou convencer o presidente de fazer reformas ou convencer o Congresso de fazer reformas. Um caso explícito e revoltante de racismo na justiça brasileira. A juíza Inês Arpelon, da primeira vara criminal de Curitiba, usou a raça como um critério para a condenação à prisão por 14 anos de um homem negro. Vamos ouvir sobre isso o comentário do líder Livres, integrante da nossa setorial Luiz Gama de combate ao racismo, Luiz Leles. Hoje nós ficamos sabendo de mais um caso nojento, não tem outra palavra para falar disso, onde uma juíza aqui de Curitiba, ao proferir uma sentença, relacionou a raça do indivíduo que estava sendo julgado ao suposto fato
de que ele seria de uma organização criminosa. Mais de uma vez na sentença, a juíza disse que não se sabe da conduta social do julgado antes do suposto crime, mas que com certeza, devido à sua raça, ele deveria ser de alguma organização criminosa. Isso mostra mais uma vez o quão profundas são as cicatrizes deixadas pela escravidão e pelo racismo que até hoje existe no nosso país, não só na cabeça das pessoas, na cabeça dos indivíduos, mas nas nossas instituições. E como até hoje se utiliza da força do Estado para reproduzir, para fortalecer racismo no Brasil. Isso precisa mudar de já, não é desde a questão só do que aconteceu nos Estados Unidos e dos protestos que aconteceram. Recentemente a gente teve novamente o caso de racismo relacionado ao motoboy Matheus, e agora mais um exemplo de que mostra que isso não é um caso isolado. Nenhum desses casos são casos isolados. O Estado brasileiro reproduz racismo através das suas instituições e através dos indivíduos que estão no poder. E o Brasil tem racismo em cada parte do seu dia a dia. Seja ele o racismo explícito, como está sendo mostrado, o liberalismo por inteiro, historicamente representado por nomes, por Luiz Gama e por Joaquim Nabuco, é contra o racismo e sempre foi contra todo tipo de coletivismo na sociedade, que julgasse as pessoas por características inatas ou características que não condizem unicamente ao indivíduo. Independente do crime que esse indivíduo possa ter cometido, a raça não pode ser colocada e não deve de maneira nenhuma ser utilizada como argumento para isso. Esse caso só mostra mais uma vez como é perigoso o poder estatal nas mãos de pessoas que simplesmente têm viés coletivista e não respeitam os princípios dos direitos humanos e da democracia liberal. Agora tem uma boa notícia vinda de Minas Gerais. Quem conta pra gente é o deputado estadual da Bancada da Liberdade, Guilherme da Cunha. Quero compartilhar com vocês uma notícia muito boa que está acontecendo em Minas Gerais e que há muito tempo é aguardada por nós liberais. O governo do estado determinou que o material didático do ensino público estadual mineiro passasse a incluir pensadores liberais. E está fazendo isso da maneira correta, sem tentar doutrinar ninguém, sem excluir conteúdos anteriormente existentes. Está apresentando para os alunos formas diferentes de pensar para que cada um possa formar seu senso crítico e decidir, ao final, qual visão de mundo mais lhe agrada, com qual mais se identifica. É uma possibilidade da gente ter um debate plural na educação e que a gente tenha cidadãos formados com capacidade crítica de entender que não existe monopólio da virtude. E que quem pensa diferente de você não necessariamente está mal intencionado, é apenas uma forma diferente de enxergar as coisas. Uma excelente conquista para Minas Gerais, um avanço da pauta liberal no nosso estado, que eu tenho certeza pode servir de exemplo para todo o Brasil. Vamos acompanhar de perto. Em compensação, hoje temos também uma verdadeira estatice vindo lá do Rio Grande do Sul. Olha só que lei bizarra estão querendo aprovar na Assembleia Gaúcha. Quem conta pra gente é nosso cofundador e membro da Bancada da Liberdade, deputado estadual, Fábio Osterman. Foi aprovado hoje de manhã na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul um projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de restaurantes e bares oferecerem nas suas refeições à la carte e também em rodízios um desconto de 30% sobre o preço normal para pessoas que tenham realizado cirurgia bariátrica ou outras cirurgias de redução do estômago. Eu fui um dos votos contrários, infelizmente vencidos, foi aprovado por 7 votos a 3 e agora esse projeto vai a plenário, o que é um grande absurdo porque além de ser uma interferência absolutamente indevida no setor privado, é uma interferência absolutamente injusta e cruel sobre um dos setores que mais sofreu e vem sofrendo com a crise decorrente da pandemia, com diversos restaurantes fechando as portas. E tem que lembrar também que esse setor é formado, em sua imensa maioria, por pequenos restaurantes familiares, que acabam trabalhando com margens de lucro muito pequenas. Não são grandes redes, e mesmo que fossem, está errado e pronto. O que está errado para o pequeno está errado para o grande. E além do mais, a gente precisa se questionar onde é que vai parar em relação a isso, né? Por exemplo,
vai se estabelecer daqui a pouco uma cobrança do restaurante de acordo com o peso do consumidor, de acordo com a fome que o consumidor tá. Tu chega lá na porta e fala, tu tá com muita fome? Não, tô com pouca fome. Ah, então vou te cobrar mais barato. Tá com muita fome? Ah, então vai ser mais caro pra ti o rodízio. Não faz o menor sentido esse tipo de projeto, mas infelizmente a aprovação dele é fruto de uma mentalidade que lamentavelmente ainda impera nos parlamentos Brasil afora, que é a mentalidade de se levar muito mais em conta a intenção. E seguramente esse projeto é um projeto motivado por boas intenções, mas que ignora resultados e consequências absolutamente perversas que vai ter sobre toda uma cadeia e finalmente também sobre os consumidores, que vão ter as suas opções limitadas e além de reforçar a mentalidade paternalista que a gente vive no Brasil, né? Porque não existe nada que proíba hoje que restaurantes concedam descontos para os grupos que eles bem entenderem, inclusive quem fez cirurgia bariátrica. E agora vamos até o sertão de Pernambuco para conhecer o líder livre Zalanda Silveira, direto de Petrolina. Com certeza você já deve ter ouvido falar na gente. Nós somos um polo de desenvolvimento econômico do Brasil todo. Mas o sertão e minha cidade vão passar por um dos momentos mais difíceis da sua história após a pandemia. É por isso que novas ideias, novas lideranças serão precisas para essa região. Eu acredito que o Livres e as lideranças que falam de liberdade poderão transformar essa região num polo de exemplo de liberdade para todo o Brasil. Esse foi o Livres Notícia de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira a gente traz para você as principais notícias do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.